Um feliz sábado a todos, a Igreja de Vila Santo Antônio. Algumas vezes eu já estive aqui, a convite do Alexandre. Era para vir o mês passado, mas não deu certo, foi, Alexandre? Mas Deus sabe de todas as coisas, mas eu fico feliz em estar aqui novamente, nessa igreja que eu acho ela muito elegante, viu? Eu sou suspeito de falar, mas eu fico olhando aqui a parte da frente da plataforma, as cores, e ficou uma igreja realmente muito agradável. Parabéns a vocês. Agora, o cuidado agora de manter a igreja fica com vocês, responsabilidade, né? Mas eu creio que, sem dúvida, vocês farão isso. Então, a alegria está aqui com vocês. Estou acompanhado ali da minha esposa, Marlene, que das outras vezes ela só veio uma vez aqui, quando ainda não tinha havido a reforma, né? Então, uma nova igreja, então, para você ver. Então, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês no livro de Mateus, no capítulo 6, capítulo 6 de Mateus. Do versículo 24 ao 27. Bom, esta é uma mensagem que Deus me tem oportunidade de levar para várias igrejas. Eu costumo não me apresentar para pregar, mas eu acredito que quando é propósito de Deus, o convite sempre vem. E eu estou há 5 sábados sem ir à minha igreja no horário normal, porque estou sempre pregando esta mensagem aqui, que eu acho muito relevante e importante para a igreja, porque é o desígnio de Deus que a palavra do Senhor seja fundamentada na nossa mente, para que vivemos por ela. Então, o título desse sermão é Fidelidade Fundamentada na Palavra. Então, nós começamos nessa passagem aqui de Mateus, no versículo 24. Uma oração a mais com vocês, para que o Espírito de Deus possa nos mover nesse instante. Querido Deus, a Tua palavra está aberta. E conforme nós falamos anteriormente, que ela alcance o seu objetivo pelo qual foi designado. Que ao sairmos daqui, nós tivemos a certeza de ouvir a Tua voz em forma de barro humano. Então, que Teu Santo Espírito se movimente aqui, em mim e em todos aqueles que estão a ouvir. Em nome de Jesus, amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Desculpe, irmãos, eu acho que eu devo ter falado o capítulo errado, não foi? Capítulo 7. Isso, capítulo 7. Capítulo 7. Então, versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só, Jesus, ele parte do assunto da construção civil, que é a minha área, para ensinar lições tremendas, lições espirituais tremendas para a sua igreja. E a igreja de todas as épocas. Aqui Jesus fala de 2 construções. E ele compara a construção como fosse a efetivação da sua palavra. Aqueles que não apenas ouvem, mas aqueles que a praticam. Então, de cara, já nós podemos ver que a necessidade de ouvir a palavra de Deus segue da responsabilidade de praticá-la. E qual é o resultado de ouvir e praticar a palavra de Deus? Uma outra coisa que deixa claro aqui nessa passagem é que, independente da construção ser feita na areia ou na rocha, as tempestades
e os ventos baterão contra ela. Essa é uma verdade que Jesus está falando sobre a realidade da vida. Haverão tempestades que virão provar a nossa fé. Quando eu era estudante do ensino médio, eu fui estudante da escola técnica e eu optei, naquela época, por estudar construção civil. Então, tinha um curso, que eu não sei se ainda tem hoje, que é técnico em edificações. A gente fazia o primeiro ano, no ensino médio normal, e do segundo e terceiro ano a gente estudava matérias específicas, como era o Senai, na época. A intenção era formar profissionais o quanto antes para atuar no mercado de trabalho. Uma ideia muito boa e que eu fui assim beneficiado por isso. Então, quando eu entrei na escola, assim que terminei, eu já fui para o campo de trabalho, como realmente era o propósito. Mas eu tinha um professor nessa matéria, técnica de edificações, que se chamava José Nelson, até hoje eu lembro o nome dele. Era professor de fundações. E ele era um excelente professor. Sabe por quê? Porque ele era engenheiro atuante lá fora e também era professor em sala de aula. Ou seja, tudo aquilo que ele fazia lá fora, ele trazia como experimento para ensinar coisas fundamentais para nós. E a gente aprendia numa rapidez muito grande, muito grande. Eu lembro que eu aprendi coisas no curso de edificações que eu não aprendi na faculdade, porque os professores eram verdadeiramente os melhores. E como a matéria era fundações, ele dizia o seguinte, olha, para nós. Existem 2 solos muito bons para a construção. O primeiro solo é a rocha. E o segundo solo é a areia. E a gente ficou, mas professor, a areia? Ele disse sim. Em primeiro lugar, rocha. E em segundo lugar, areia. Mas quando a gente ouve essa parte da Bíblia aqui, onde Cristo fala sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, parece que há uma contradição aqui com a questão técnica. Né? Como é que nós podemos explicar isso? Construir sobre a rocha, construir sobre a areia? Né? Mas, de fato, a areia, na verdade, nada mais é do que minúsculos grãos de rocha que se juntam. Quando a areia ela é condensada e apilada, ela se torna um solo muito resistente. O que não pode acontecer é a areia ficar solta, porque ela se derrama como se fosse um líquido. Mas uma vez ela concentrada, ela se torna um solo muito resistente para a construção. É isso que nós aprendemos no curso técnico de edificações. E é uma lição que eu até hoje não esqueço. A rocha e a areia. Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês, não sei se seria bom apagar essas luzes aqui, para poder exemplificar melhor o que é que a conclusão desse ensino. Não sei se dá para ver, a imagem está um pouquinho clarinha, mas aqui é uma casa construída sobre um penhasco rochoso, né? Casa edificada sobre a rocha. Aqui embaixo, vocês não podem ver direito, mas é um mar revolto. Mas a pessoa conseguiu, ou melhor, resolveu construir a casa no alto do morro, mas sobre a rocha. Podemos ver a próxima imagem? Próxima imagem. Isso. Olha só. O cara foi ousado, né? Ele construiu a casa literalmente sobre uma rocha e um mar revolto. Veja, em volta, melhor dizendo. A única maneira de chegar a essa casa é de barco e por uma escada. E eu imagino quantos degraus ele não faz para poder chegar lá em cima. Mas ele resolveu construir a sua casa sobre a rocha. Parece que ele leu Mateus e resolveu fazer isso aí na íntegra. A próxima imagem. Isso, olha uma outra casa aqui. Ó. Em meio do rio, ele escolheu a rocha para ser construída. Ali, a chuva pode bater ali, a vendaval, as correntes, mas não atingirá essa casa porque está ficada sobre a rocha. Ok, vamos ver a próxima imagem. O que dizer dessa construção? Ela está sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre a areia. E o que vocês acham? Ela está firme ou não? Hã? Não? Será? Olha só. Existem esses pilares ali embaixo de concreto que sustentam a construção. Hã? Ela está firme, embora esteja construída na areia. Hã? Então, volto a dizer. Então, primeiro rocha, segundo areia. Vamos ver a outra imagem.
Olha, e essa casa aqui, isso é um sonho, né? Olha só, o cara construiu um penhasco em frente para o mar, ele construiu, na verdade, ele colocou sobre a rocha essa casa. Muito bonita a construção. Próxima imagem. Esse aqui é um museu no Cairo, no Egito, e eles construíram sobre o deserto da areia. Esse aqui é um desafio, porque o deserto ele tem uma paisagem mutante. Então, cada tempo, dependendo do vento, a paisagem vai mudar. E esse museu foi construído assim sobre areia. E ele está aí. E a paisagem muda, os ventos batem, a areia vai para um lado, para o outro, e ele continua ali. Edificado sobre areia. Curioso, né? Parece que o professor Zé Nelson estão dando certo. Próxima imagem. Olha, e esses edifícios aí, em Dubai, olha só, estão edificados sobre a rocha? Sobre a areia. Estão firmes. Olha a altura desses edifícios. Estão firmes. Agora, para a imagem aí, nós vamos entender um pouquinho sobre essa passagem que Jesus está contando. Quem conta essa passagem aqui, quem escreve, melhor dizendo, é Mateus. E qual era a profissão de Mateus? Ele era coletor de impostos, né? O fiscal de renda de hoje, né? E ele, como fiscal de renda, estava acostumado a contar dinheiro. E estava acostumado a contar somas grandes de dinheiro. Quanto mais dinheiro ele arrecadasse, melhor seria a sua performance perante o governo romano. Então, ele era um profissional que vivia da abundância. Então, uma das características de Mateus, ele conta as coisas de uma maneira mais geral, né? Embora deixe a lição, mas de maneira mais geral. Agora, tem um outro evangelista que não participou do ministério direto de Jesus, que foi Lucas. E Lucas, ele era o que profissionalmente? Ele era médico, né? E diferente do coletor de imposto, o médico ele tem que ser uma pessoa mais atenta aos detalhes. Então, vamos ver como é que Lucas narra esta passagem aqui. Ok? Vamos ver. Lucas, capítulo 6. Aí sim, aí nós vamos para o capítulo 6 de Lucas. Versículo 46 ao 49. Preste atenção como Lucas vai narrar esta passagem. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Uma pergunta que Jesus faz e uma advertência. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Começa a dizer. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Olha só. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Aí ele continua. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Se vocês forem ver em Mateus, há um subtítulo que fala sobre os dois fundamentos. Ou seja, Jesus não está falando sobre dois tipos de solo. Jesus está falando sobre fundação. Dependendo da fundação, a sua casa estará segura na areia ou na rocha. Porque se você for construir uma casa na rocha, você simplesmente não vai colocar o alicerce lá em cima da rocha e pronto, não. É necessário você fazer um trabalho. Você vai ter que perfurar a rocha, né? Ou lançar uns furos, colocar ferro, colocar compounder, uma cola do concreto, para que a fundação fique firme na rocha. Se você não fizer isso, quando der um sol quente, a rocha vai dilatar e a fundação vai soltar. Então, é necessário que a construção na rocha seja uma boa fundação. De igual forma, a areia. Se você for construir na areia, você precisa fazer uma boa fundação. Senão, ela vai desabar. Então, não é sobre os dois terrenos que Jesus quer deixar essa lição aqui. A lição principal é como é a fundação da sua vida. Em que ela está baseada? Aí Cristo diz assim, aquele que ouve a minha palavra, apenas ouve, ele está sem fundação. É como construção sem fundação. Mas aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, é comparado àquele homem que fez uma casa com fundação. E requer trabalho. Mas
Sopraram os ventos, vieram as enchentes, as águas e deram com força contra aquela casa. E uma caiu e a outra não. Se a casa na areia tivesse sido bem construída, como diz Lucas aqui, porque ela estava sem alicerce, ela caiu por causa disso, ela teria suportado os vendavais. Irmãos, trazendo para a questão espiritual aqui, a nossa vida é um risco. Viver nesse mundo é um risco. É ou não é? Pouco mais de 30 dias atrás, era uma sexta-feira comum. Algumas pessoas estavam planejando o final de semana com suas famílias. Outras estavam vindo de compromissos profissionais, contratos fechados, explanação de vendas, resultados positivos. Outros vinham em viagem para compromissos no exterior. Eram 13 horas e 20 minutos. O avião da Voipaz saiu do Paraná em direção a Guarulhos, despencou na altura de 500 quilômetros sem controle. As câmeras registraram. O avião despencou em parafuso e foi impossível segurar aquela aeronave. E ela se espatifou no chão. 67 pessoas perderam suas vidas naquela início de tarde de sexta-feira. Quem imaginaria que aquelas pessoas, vivendo um dia comum, perderiam as suas vidas? A vida é um risco ou não é? Há pessoas que têm a mania ou a percepção de achar que a segurança dessa vida está na questão financeira. Se você tiver um bom aporte financeiro, você estará seguro contra as tempestades da vida. Mas há 10 anos atrás, o mundo conheceu uma realidade que até então não conhecia. Todos aqueles que tinham investimento em bolsas de valores, pessoas abastadas, houve uma quebra na bolsa da Ásia que foi o efeito dominó. E muitos quebraram no mundo todo. Pessoas até se suicidaram porque perderam grandes somas de dinheiro. Ali, o mundo entendeu que não haveria segurança na questão financeira. Há pessoas que tendem a ter segurança na sua vida no seu poder, naquela pessoa que é poderosa. Né? O poder me dá segurança. E às vezes as pessoas estão assim, enganadas porque o poder passa. Às vezes não, com certeza. Hoje, inclusive, vivemos uma realidade nesse Brasil, infelizmente, de pessoas que se colocaram empoderadas no lugar de Deus, com o espírito demoníaco e se fazendo tutor da vida e da liberdade das outras pessoas. O pensamento de Satanás, de Lúcifer, ainda está muito iminente na cabeça das pessoas. Subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e ali eu designarei a liberdade ou a vida de qualquer um, apenas com uma caneta. Há pessoas que acham que a segurança está no poder. Mas esquecem que na história, nenhuma pessoa que se assegurou no poder demorou muito. Teve a sua vida devastada e, como diz um ditado popular, quanto maior a altura, maior a queda. E é só uma questão de tempo, irmãos. Não há segurança no poder. Há pessoas que têm segurança na sua profissão ou na fama. Nós temos exemplo de que pessoas famosas tiveram a tempestade e ruíram a sua casa. Então não adianta ser famoso. Em suma, a única segurança que nós temos nesta vida é a palavra de Deus. É ouvir e praticar. É isso que nos dá segurança. E Cristo quer esta manhã nos falar dessa certeza. Não há outra coisa que nos dê segurança senão a sua palavra. Porque todas as coisas mudam, são mutáveis, mas não a palavra de Deus. Agora, é necessário que a gente ouça e pratique. Próximo slide, por favor. Aqui era só para exemplificar a questão técnica. Então, foi entendido aqui, né? Então, independente de areia ou rocha, a fundação que faz a diferença. Nossa vida deve estar fundamentada na palavra, não de ouvir apenas, mas de praticar. Agora nós vamos fazer um teste sobre isso. Nós vamos colocar Deus à prova. Ok? Vamos abrir em Malaquias capítulo 10. Malaquias capítulo 10. Deus prova a sua fidelidade e também quer provar a nós. É o último livro da Bíblia, né? Capítulo 3.
Eu vou ler o versículo 6, primeiramente. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Aí ele vai ao versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele continua, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está pedindo para que a gente prove a sua palavra. Se não apenas nós ouvirmos, mas nós praticarmos. O que é que Deus pede? Trazer os dízimos à sua casa e prove como os resultados serão benéficos para a sua vida. Dízimos e ofertas. Aqui é o contexto de Malaquias. Eu já disse uma outra vez aqui que a questão do dízimo para o cristão é uma coisa básica. Não é muito difícil compreender ou entender o propósito do dízimo. E Deus deixou de maneira tão clara que Ele mesmo disse que seria 10%, para que se tornasse claro em relação a isso. Mas há pessoas no meio cristãs, inclusive infelizmente no nosso meio, que ainda não entenderam qual é o propósito do dízimo na vida cristã. E por incrível que pareça, há pessoas lá fora que não são cristãs como nós somos, são cristãos apenas de nome, que reconhecem o dízimo e são fiéis nessa questão. Eu tenho um amigo meu em Maceió, que ele é bastante abastado, ele tem uma rede de hotéis, e ele é fiel nessa questão. Todo mês ele recebe, né, dos seus dividendos, o seu prolabore, e entrega o dízimo na igreja de Roma. Mas por que ele disse uma vez para mim, ele disse, Humberto, eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho, eu não tenho se não fosse o Deus que me deu. Então, reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque não é preciso muito para entender que Deus é o dono e que eu apenas sou o mordomo. Então, o 10%, ele traduz essa mensagem ou essa resposta. Um outro propósito do dízimo é que Satanás, uma vez, ele propôs uma aposta para Deus. Ele disse assim, o homem, como egoísta como é, ele nunca mudará o seu coração. Satanás propôs uma aposta. E Deus aceitou essa aposta. Ele disse assim, sim, é possível que o homem me ame a ponto de me devolver 10%, reconhecendo que eu sou o doador de todas as coisas. E a aposta foi feita. Agora eu faço uma pergunta. Será que na minha e na sua vida, quem está ganhando essa aposta? Quem é que está ganhando? A aposta está feita. Nós temos um exemplo disso. Quando Satanás olhou para Jó e viu que Jó era um homem próspero, o que foi que ele disse para Deus? Ele é próspero porque você derrama bênção sobre ele. Mas tire as coisas dele e vai ver se ele não revela o seu egoísmo. E a aposta foi feita ou não foi? E Satanás foi lá. E tirou tudo de Jó, menos a sua vida. E Jó permaneceu íntegro e fiel e reto como era. Quem ganhou a aposta? Deus. E comigo e com você? Quem que está ganhando? Percebe? Isso faz parte do grande conflito. 10% era a nossa ligação com Deus de forma básica. É o mínimo que nós podemos fazer. Mas para o cristão convertido, aquele que foi alcançado por Cristo e teve com o seu coração renovado, dízimo é muito pouco. A Bíblia fala que as ofertas elas devem ser apresentadas também diante do Senhor. Não só o dízimo, é também as ofertas. Mas diferente do dízimo, Deus não instituiu o valor para as ofertas. Ele espera que o nosso coração retribua conforme a prosperidade que Ele nos deu. Há base bíblica para isso. Você vê em Deuteronômio, 1 Coríntios, você vê que
Paulo diz que nós devemos ofertar segundo aquilo que nós propomos no coração e proporcional àquilo que o Senhor me deu. Esse é o propósito da oferta. Mas a oferta também, ela representa algo singular. Ela representa a Cristo. Quando eu entendo o papel da oferta, eu estou respondendo a uma oferta que o céu me deu. E qual foi a oferta que o céu nos deu? Jesus. A oferta representa Jesus. O dízimo representa que o Senhor é o dono de todas as coisas. A oferta representa a salvação em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Você já teve alguém muito querido que teve que se ausentar de casa? Fica aquela sensação de vazio, né? Às vezes dá aquele desespero pela ausência daquela pessoa querida. Você já pensou que esse sentimento passou pelos anjos também? Quando Jesus teve que descer ao céu, vinha a este mundo para salvar você e a mim? O céu ficou vazio da presença de Jesus? Mas os anjos não titubearam. Eles resolveram assim sofrer essa ausência em prol do amor de Deus e resgate do homem. Olha que maravilhoso. Os anjos sofreram também. Por nós. Porque eles deram o melhor que eles tinham, Ele deu para nós. E como é que nós estamos na nossa vida? Como é que está essa questão da oferta diante do Senhor? Eu vou mostrar algumas imagens aqui. Pode passar o próximo. Malaquias 3:10, Deus prova sua fidelidade. Olha só, essa imagem aqui é o santuário, né? A tenda da congregação que foi construída no deserto. Deus deu a planta, deu o projeto, e Moisés construiu com a ajuda do povo. Moisés fez a convocação e as pessoas trouxeram ofertas. E elas trouxeram aquilo que ele tinha de melhor. Então, a tenda da congregação, o santuário no deserto, foi feito com todo o material que tinha de melhor. Ouro, prata, os tecidos em púrpura, tudo aquilo que o povo tinha, que foi trazido do Egito. Inclusive, foi uma providência que Deus deu. Quando eles saíram do Egito, eles não saíram pobres, eles saíram ricos de donativos. E quando chegou o momento de ofertar, eles estavam prontos para ofertar. O coração se debruçou sobre o apelo do Senhor. E eles ofertaram para a construção do santuário. Próxima imagem. Depois do santuário, quando o povo chegou na terra de Canaã, houve a construção do templo de Salomão. A tenda da congregação agora não mais existia e passou a ter o templo de Salomão. Uma construção belíssima. Isso é apenas ilustração pobre daquilo que foi a construção do templo de Salomão. Próxima imagem. Olha, era um templo riquíssimo, feito também com ouro e prata, do melhor que se podia ter na construção civil daquela época. Então, o arquiteto foi o próprio Deus que deu as plantas a Davi, e Salomão foi que teve a oportunidade e o privilégio de construir esse templo. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Tanto a tenda da congregação como o templo, ele foi construído de forma magnífica para acontecer algo que era muito importante. O que acontecia dentro da tenda da congregação e do santuário? O que acontecia? A cerimônia das ofertas. As ofertas. Então, vinha o pecador, trazia um animal sem defeito, como oferta pelo pecado, ali sacrificava o animal e tinha os seus pecados perdoados. Depois ele voltava para casa tranquilo. Mas era qualquer animal? Não. Era o melhor animal. Ele teria que ser escolhido a dedo e trazido para o templo para ser sacrificado. Aquele animal representava a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viria para morrer. E foi assim durante todo o tempo do santuário no deserto, e foi assim no templo de Salomão. Agora veja, na cerimônia das ofertas, havia toda uma cerimônia que Deus deixou designada. Como deveria ser? Era um cerimonial belíssimo para que a oferta fosse trazida. Você não vê isso com relação ao dízimo. Você só vê Deus dizendo assim, traga todos os dízimos à casa do tesouro e entregue ao sacerdote, ao sumo sacerdote, para que haja mantimento na minha casa. Mas quando é para a oferta, há todo um cerimonial, há todo um preparo feito antes. Você percebe? Será que isso
quer dizer alguma coisa para nós hoje? Pergunto, como é que está sendo a cerimônia das ofertas nas nossas igrejas? Elas representam aquilo que de melhor nós temos e verdadeiramente representa Cristo? E aqui não é nenhuma crítica. Veja, em algumas igrejas que eu tenho passado, eu acho bonito isso. Há um gasofilácio aqui no altar e no momento das ofertas, as pessoas são movidas para cá para apresentar as ofertas de dízimos do gasofilácio. Então, a oferta ela deve ser espontânea e deve ser apresentada. Não precisa ninguém buscar. Eu levanto e trago. Não é nenhuma crítica, por favor. Mas eu acho isso muito simbólico e significativo. Muito significativo. Bom, eu falava que as ofertas têm que ser proporcionais. E ela tem que ser, assim, algo por aquilo que eu já recebi. Não uma troca de favor para que eu possa receber depois. Só que esse plano belíssimo que Deus tem para o seu povo, ele foi, assim, deturpado. E hoje surgiu a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, onde você dá para poder receber depois. Mas o intuito da oferta não é esse. Você dá porque recebeu. A próxima imagem, por favor. Pode passar a próxima imagem. Isso. Ó. A oferta deve ser uma resposta à bênção recebida e não uma espera da bênção que virá. Você percebe? E na vida espiritual e financeira, há tempestades que vão nos alcançar. Pode ter certeza disso. Haverá vendavais. O Rio Grande do Sul que o diga. Em algum momento na nossa vida haverá tempestade para provar a nossa fidelidade ao Senhor. E é nesses momentos que nós vamos ver se, e os anjos também, vão saber se a nossa fé está fundamentada no ouvir ou no praticar. Jesus está dizendo assim, cuidado com as tempestades, elas virão, mas tenha a sua vida fundamentada na rocha e ela não cairá. Ela poderá se abalar, mas ela não vai cair. Nós tivemos um exemplo muito prático agora nessa tempestade que houve aqui no Rio Grande do Sul. 422 famílias foram atingidas, diretamente atingidas por esta cheia. Mas em meio a todo o caos, Deus proveu o recurso necessário para que essas famílias fossem atingidas. Irmãos, nessa questão de construção, de resgate e de limpeza e de ajuda, a igreja adventista teve que socorrer a outras igrejas. Vocês acreditam nisso? Não construindo outras igrejas, mas, por exemplo, tiveram condições de fazer um mutirão para limpar algumas igrejas batistas e Assembleia de Deus, e com kits de limpeza, inclusive, ajudando-os. Mas esse é o propósito de Deus, que nós sejamos tão prósperos que possamos ajudar as outras pessoas. Porque qual é a promessa aqui de Malaquias capítulo 3? O que é que Deus diz? Prove-me se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Essa é a promessa do Senhor. Mas a igreja adventista ainda não entendeu isso. Infelizmente não entendeu na sua totalidade. E veja, num mundo de 100 pessoas, uma proporção, apenas 20% entenderam o plano das ofertas e dos dízimos. 80% ainda não vivem isso da palavra de Deus. E às vezes eu fico me perguntando, por que a igreja às vezes é tão rica com apenas 20%? Eu fico imaginando, se fosse os 80% somasse aos 20%, onde essa igreja não chegaria com seus recursos para evangelizar o mundo? Porque evangelizar requer recursos. E Deus escolheu o seu povo para manter a sua obra mediante as bênçãos que Ele derrama sobre nós. E muitas vezes a resposta que nós damos é muito mesquinha àquilo que Deus nos dá. Se você pegar uma realidade da igreja, isso eu conheço a igreja desde o Nordeste, passando pelo Sul, aqui rapidamente pelo Sudeste, a realidade é a mesma. Se você pega os números da igreja, de 100 mil de dízimo que se arrecada, 2 mil, 3 mil, no máximo 5 mil reais de ofertas.
há uma desproporcionalidade muito grande. Por que acontece isso? Porque nós não entendemos a fundo o plano de Deus para nós. Deus diz assim, ele devora, melhor dizendo, ele repreenderá o devorador. Essa é a promessa, é ou não é? Quando virem as crises financeiras, aquele que é fiel a Deus, ele vai se abalar, mas ele não vai cair. Sabe por quê? Porque a sua vida financeira está escondida em Cristo. E por isso que Deus quer que a gente viva seguro nesse mundo inseguro. E qual é o plano? Dízimo e oferta. Porque isso representa a minha comunhão íntima com Cristo. Não há como eu ter uma comunhão íntima com Cristo se eu não estou refletindo isso na minha vida, a minha comunhão. Quando eu entrei na igreja, antes de me batizar, eu já dizimava. Porque eu entendia que o dízimo realmente pertence ao Senhor. Mas eu não entendia o plano da oferta. E aí, um dia, alguém falou no início da minha fé sobre o plano de ofertas. E eu comecei a separar 2% daquilo que eu ganhava para Deus. Eu falei, vamos ver se isso funciona mesmo, né? Na minha fé inicial, vamos ver se isso funciona. E aí a coisa começou a funcionar. E aí eu comecei a aumentar de 2 para 3, e depois para 5. E as bênçãos começaram a cair. Eu falei, não é que funciona? Funciona. Irmãos, eu sou uma prova disso. Mas não pense que as bênçãos prometidas de Malaquias têm a ver com recurso financeiro apenas. Não. Isso é um lado da história. Porque há pessoas no nosso meio que foram dotadas de dons para fazer dinheiro. Há pessoas que recebem R$100 e com R$100 em pouco tempo faz 1.000. Eu não tenho esse dom, meu dom é outro. E há pessoas que receberam esses dons para fazer com que a igreja cresça financeiramente nas suas demandas. Mas o plano de Deus é que todos participem desse plano maravilhoso. E como resposta, as bênçãos sem medidas virão. Mas como se a gente não acreditasse, Deus disse assim, provai-me nisso e veja se não funciona. Mas a igreja não provou ainda o potencial que ela tem em mãos. Irmão, vocês sabem o que Satanás pensa sobre isso? Você pode dizer assim, mas não me interessa o que Satanás pensa sobre isso. O que interessa é que Deus diz. Mas é interessante saber o que Satanás pensa sobre isso. Porque talvez o nosso pensamento esteja alinhado com o dele. Olha só, eu vou ler uma passagem aqui que fala sobre o perigo que Satanás sente com medo de que a igreja de Deus ela atenda esse requisito da fidelidade como o deve ser. Olha só. O Espírito de Profecia revela o seu pensamento. Ele diz assim, Satanás fala para os seus anjos, vão, façam com que os donos de terra e de dinheiro se embriaguem com os cuidados desta vida. Apresentem o mundo diante deles em sua luz mais atraente. Que eles acumulem seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham recursos financeiros para usar contra nós. É isso que Satanás pensa. Mas os recursos financeiros do povo do Senhor, infelizmente, estão nos nossos bolsos ainda. E Deus quer alavancar essa igreja, irmãos. Deus quer alavancar a igreja de Vila Santo Antônio. Ele quer que a igreja seja fiel e íntegra na sua totalidade. E vocês verão quantas bênçãos Deus derramará sobre esta igreja e sobre você individualmente. Volto a dizer, as bênçãos não querem ser necessariamente dinheiro, mas estado de satisfação. Eu vou contar um rápido exemplo aqui. Não sei se eu contei aqui. Está aí Marlene, que é a minha testemunha. Nós, quando namorávamos, resolvemos casar, fomos fazer os nossos exames com os médicos para saber como está o nosso estado de saúde, né? Para que a gente pudesse casar mais tranquilo. Eu fui ao urologista e o primeiro urologista me examinou e falou que eu teria uma capacidade de procriar muito pequena. Ele deu 30% apenas. E eu saí de lá um pouco pensativo, porque estava com o casamento marcado,
E eu tive que falar isso para minha futura esposa. Olha, foi assim que ele disse. Mas não contente com o primeiro médico, e aí está um primeiro conselho, nunca vá um médico só. Ouça a opinião de outros. Eu fui a um segundo médico, urologista, e falei para ele, estou vindo de um primeiro, e a situação é essa. O que ele falou? Ele falou 30%. Ele falou, olha, ele foi muito otimista. Né? Então eu saí mais pensativo ainda. Mas ela estava tão apaixonada que resolveu seguir em frente. Né? E nos casamos. Um ano depois, ela estava grávida. Nasceu Annalise, uma princesa. E aí eu disse, olha, primeira bênção que Deus me dá. Porque o meu sonho é não só casar, mas ter um casal de filhos. Tinha que ser um casal, Alexandre. Né? E eu tenho um casal de filhos. Deus me deu um casal de filhos. Isso são bênçãos. Mas eu não quis deixar aquilo de graça, não. Quando a Annelise tinha 6 meses, eu levei a foto, agora voltando a uma consulta de revisão. E aí eu cheguei ao urologista, o primeiro, e falei assim, doutor, eu tenho uma novidade para lhe contar. Aí ele disse, pois não, qual é a novidade? Aí eu tirei da carteira a foto e mostrei. Né? Essa aqui é minha filha, tem 6 meses. Ele disse, acontece. Isso acontece não. São os bênçãos do Senhor. Entendeu? Irmãos, eu tinha um desejo de infância, é de ser arquiteto. E Deus me concedeu a bênção não só de exercer a minha profissão, mas de exercer dentro da igreja como um ministério. Isso eu sou muito feliz por isso. O ministério da arquitetura. Isso são bênçãos. Bênçãos de ter a minha família sadia. A primeira vez que eu estive aqui no IACS, eu ainda não era funcionário, eu vim fazer um projeto que era um profissional autônomo, eu comecei a ver aquela movimentação dos alunos ali no refeitório do IACS, na igreja, tudo, e eu falei baixinho assim para mim, como eu gostaria que os meus filhos estudassem aqui. Não é? E Deus ouviu essa minha oração, esse meu desejo. E Ele me trouxe aqui, e os meus filhos, Annelise estudou no IACS, Samuel estuda no IACS, hoje inclusive está em turnê junto com o coral. Isso são bênçãos sem medida, não são? Deus não me deu a bênção da abundância financeira, mas isso, eu tenho tudo aquilo que preciso com satisfação. É bênçãos. Já tive provas, já. Tempestades já bateram na minha casa, provando a minha fidelidade. E pela graça de Deus, por estar fundamentada na palavra, na prática da palavra, não só no ouvir, eu não sucumbi à tempestade e estou aqui para contar a história. Foram provas grandes, provas grandes. Por último, eu gostaria de contar um caso real aqui, mais um. Gostaria de apresentar o próximo slide. Pode passar. Pode passar mais um. Pode passar mais um, pode passar. Pode passar. Isso, aqui ó. Essa é a Dona Helena. Dona Helena, minha mãe. Ela tem 94 anos, fez esse ano, 94. Uma pessoa muito risonha, feliz, que gostava muito de viajar. Eu digo gostava porque hoje ela está impossibilitada de fazê-lo. Há 3 anos atrás, ela sofreu 3 AVCs seguidos. Hoje ela está de cama e ela precisa se alimentar por sonda. Foi difícil para ela. Mas o estado que ela está, se você olhar para ela, você não vê tristeza mais. Você vê uma satisfação do cuidado do Senhor. Quando ela teve o primeiro AVC e ela teve o segundo e terceiro no hospital, o médico desenganou, né? E pediu para reunir a família. Eu tive que comprar uma passagem às pressas aqui e já me preparar para viajar, pensando já em que ela iria descansar. Mas na véspera antes da viagem, minha irmã ligou e falou, olha, espera um pouquinho, que o médico disse que ela teve uma pequena melhora e é melhor aguardar. Né? E ela estava no UTI, saiu da UTI, foi para o quarto e 20 dias depois ela recebeu alta. Mas a médica que atendeu lá, estava acompanhando ela, falou para minha irmã, olha, Quitéria, eu vou liberar a Dona Helena para estar em casa, mas ela precisa de cuidados médicos. Ela não pode ficar sem os cuidados médicos. E ela só pode ter isso aqui no hospital. Como você vai fazer? E a minha irmã compartilhou isso conosco, essa preocupação, porque nenhum dos filhos poderia financeiramente bancar, né, uma assistência médica no lar.
uma home care. Mas a médica falou assim, olha, vá em busca da home care, né, que o Estado tem esse plano. Eu ofereci home care àqueles que não podem ter. E a minha irmã juntou todos os documentos, foi. Mas, há 3 anos atrás, o governo estadual estava em campanha política e o dinheiro estava escasso para a saúde. Aliás, assim, os políticos, 2 coisas que eles metem a mão rapidinho, no recurso para a educação e no recurso para a saúde. As home cares que estavam funcionando no Estado estavam sem receber. E elas estavam já abrindo mão, porque eles estavam sem receber do Estado. E as home cares que estavam já em andamento estavam sendo retiradas. De forma que era muito difícil a gente conseguir home care para minha mãe. E nós colocamos esse desafio nas mãos do Senhor. Né? Então vamos orar. E nós oramos. Fomos ao Ministério Público, e o Ministério Público analisou a situação e deu um parecer favorável para que minha mãe tivesse o home care. Só que o Estado se negou. E o Ministério Público bloqueou um valor financeiro, obrigando o Estado a dar aquilo que a minha mãe precisava. 6 horas de home care. Bom, nós ganhamos esta causa pela graça de Deus. E veio uma equipe médica cuidar da minha mãe em casa. Mas a médica falou, olha, ela não precisa de 6 horas, ela precisa de 12 horas. E nós fizemos a segunda petição ao Estado, que também negou. E nós fomos ao Ministério Público, e o Ministério Público voltou a analisar a causa. E aí ele quis uma resposta do juiz do Estado. E aí o juiz do Estado disse, agora não é mais comigo, é com o juiz do município. E ficaram jogando um para o outro, e as coisas não se resolviam. Aí o Ministério Público, o juiz falou assim, olha, como vocês não se entendem, então a causa é da dona Helena. Então vai ter 12 horas de home care. E ela ganhou a causa novamente. Pela graça de Deus, ela tem hoje os cuidados médicos em casa durante 12 horas. Pode perder a qualquer tempo? Pode. Mas pela graça de Deus, Deus mantém a sua mão sobre ela. Por que eu estou contando essa história? Minha mãe, ela se batizou próximo dos 70 anos. Ela conheceu a mensagem adventista através de mim, que foi o primeiro que se batizou. Ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo, porque era muito ligada à tradição católica. Mas, ao receber estudos bíblicos e ver um testemunho do filho em casa, que mudou da água para o vinho, ela quis conhecer esse Jesus que eu tinha conhecido. Ela conheceu a verdade, batizou-se. E quando ela resolveu se batizar, ela disse assim, eu quero me batizar, meu filho, mas eu quero me batizar com o pastor Bulhão. E naquela época, o pastor Bulhão tinha uma agenda, como hoje tremenda, né? Eu falei, mãe, olha, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, mas ore para que Deus conceda essa graça. Isso era no final do ano, assim, em dezembro, quando foi em março, né, que ela decidiu se batizar, no final do ano o Bulhão esteve lá em Maceió e realizou o batismo dela, o único batismo que o Bulhão fez, pela graça de Deus. Mas o fato é que quando ela conheceu a mensagem do dízimo e das ofertas da fidelidade, ela compreendeu isso. E eu me lembro que eu ia na casa dela sempre no final do mês e ela estava junto com minha irmã separando o valorzinho que ela recebia, dízimo e oferta. Dízimo e oferta. E ela nunca titubeou com relação a isso. Nessa situação difícil, onde a tempestade bateu na vida dela, né, e abalou a sua vida, eu falei, mãe, veja, a senhora está sendo cuidada por Deus. Lembra de quando a senhora separava os dízimos e as ofertas do Senhor? Enquanto a senhora cuidava da causa do Senhor, Ele estava preparando e firmando a sua causa. Agora você estava precisando dos cuidados médicos. E o Senhor proporcionou um milagre. Pelo seu poder, pela sua intervenção, a senhora hoje está sendo cuidada por uma equipe de médicos. Isso, irmãos, é bênçãos sem medida. E cujo devorador que queria vê-la no chão, ele saiu de fininho, porque Deus está cuidando hoje da minha mãe. Eu sempre lembro disso a ela. Mãe, não esqueça, não esqueça. E ela, como gratidão, hoje, ela manda os dízimos e as ofertas aqui para a NSR. E eu digo, mãe, as suas ofertas estão ajudando a construir igrejas aqui no Rio Grande do Sul. Pode ter certeza disso. E como é maravilhoso, irmãos. Minha mãe está numa cama lá em Maceió, mas ela está investindo no plano de Deus através das suas ofertas. E o Evangelho de Deus está crescendo. E um dia ela verá o resultado dessas ofertas. Não é maravilhoso isso? Não quer você participar desse plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida?
Não quer viver você seguro nos braços do Senhor, para que Satanás não tenha poder sobre a sua vida, para que ele não interfira em nada da sua vida. E quando vier as tempestades, que elas virão, quando vieram os ventos impetuosos, a sua vida vai ser abalada, mas ela não ruirá, porque a sua fé está fundamentada na prática da palavra de Deus. Por isso que eu intitulei esse sermão como fidelidade baseada, fundamentada na palavra. Nesta manhã, o Senhor quer fazer um apelo a todos vocês da igreja de Vila Santo Antônio. Se você ainda não tem um pacto com ofertas, faça o pacto com ofertas com Deus. Porque Deus não quer que você apenas contribua com 1% ou 2%. Deus quer derramar bênçãos em você sobre medida para que você responda a esse chamado do Senhor. E a igreja cresça, evangelizando outras pessoas através dos diversos meios que nós temos. O apelo desta manhã é que você viva essa realidade da palavra do Senhor. Nós vamos ouvir um solo. E eu gostaria que você, ao ouvir esse solo, fizesse uma oração pessoal. E diz: Senhor, assim, a minha vida não está como o Senhor quer na questão da fidelidade. Mas eu compreendi e aceito o desafio de partir para a luta, porque eu quero que a minha vida esteja segura nos teus braços, fundamentado na tua palavra. Amém.